Paz seja convosco. Hoje é o dia 124 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Vamos ler hoje 1 Crônicas, capítulo 25 e 26. O rei Davi e os líderes dos levitas escolheram os seguintes grupos de famílias de levitas para dirigirem os cultos de adoração: Asaf, Hemã e Jedutum. Eles deviam anunciar as mensagens de Deus, acompanhados por músicas de harpas, liras e pratos. Esta é a lista dos homens escolhidos para este serviço. Os 4 filhos de Asaf: Zacur, José, Netanias e Azarela. Quem os dirigia era Asaf, que anunciava as mensagens de Deus quando o rei mandava. Os 6 filhos de Jedutum: Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Hasabias e Matitias. Dirigidos pelo seu pai, eles anunciavam a mensagem de Deus, acompanhados por música de liras, e cantavam louvores e agradecimentos a Deus, o Senhor. Os 14 filhos de Hemã: Buquias, Matanias, Uziel, Sebuiel, Jerimote, Hananias, Hanani, Eliata, Gidalte, Romantezé, Josbecasa, Malote, Rotir e Maziote. Deus deu a Hemã, o profeta do rei, esses 14 filhos e também 3 filhas, conforme havia prometido, a fim de dar poder a Hemã. Todos os seus filhos cantavam nos serviços religiosos do templo, tocando pratos, liras e harpas. Quem os dirigia era o pai. Asaf, Jedutum e Hemã estavam debaixo das ordens do rei. Os músicos treinados para tocar instrumentos e cantar louvores a Deus, o Senhor, eram 288 ao todo. Para organizar os turnos de serviço, todos eles tiraram sortes, tanto os jovens como os velhos, e os já treinados e os principiantes. A primeira sorte caiu para José, filho de Asaf, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A segunda para Gedalias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Terceiro para Zacur, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A quarta para Isri, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A quinta para Netanias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A sexta para Buquias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A sétima para Jezarela, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A oitava para Jesaías, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A nona para Matanias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A sétima para Simei, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 11ª para Azareel, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 12ª para Hasabias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 13ª para Subael, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 14ª para Matitias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 15ª para Jerimote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 16ª para Hananias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 17ª para Josbecasa, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 18ª para Hanani, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 19ª para Malote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 20ª para Eliata, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 21ª para Rotir, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 22ª para Gidalte, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 23ª para Maziote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 24ª para Romantezé, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Esta é a relação dos grupos de porteiros: os coreititas, Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf. Foram estes os filhos de Meselemias: Zacarias, o primeiro, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanão, o sexto, Elioenai, o sétimo. Foram estes os filhos de Obed-edom: Semaías, o primeiro, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, pois Deus havia abençoado Obed-edom.
Semaías, o filho mais velho de Obed-edom, foi pai de 6 filhos: Otni, Rafael, Obed, Eusabade, Eliú e Semaquias. Por serem valentes, todos eles eram importantes no grupo de famílias, e os 2 últimos eram ainda mais valentes do que os outros. A família de Obed-edom forneceu 62 homens valentes e fortes para trabalharem como guardas no templo. A família de Meselemias forneceu 18 homens valentes. Do grupo de famílias de Merari havia Rosa, que foi pai de 4 filhos, Sinri, que foi posto pelo seu pai como chefe, embora não fosse o filho mais velho, Ilquias, Tebalias e Zacarias, ao todo 13 membros da família de Rosa, eram guardas do templo. Os guardas do templo foram divididos em grupos, de acordo com as suas famílias, e receberam tarefas no serviço do templo como os outros levitas. Fizeram um sorteio entre as famílias, tanto grandes como pequenas, e assim cada uma foi escalada para tomar conta de um portão. Selemeias recebeu por sorteio um portão leste, e o seu filho Zacarias, que sempre dava bons conselhos, recebeu o portão norte. Obed-edom foi sorteado para o portão sul, e os seus filhos foram sorteados para tomar conta dos depósitos. Supim e Rosa receberam por sorteio o portão oeste e o portão de Salequete, na estrada de cima. O serviço dos guardas foi dividido do seguinte modo: cada dia havia 6 guardas no leste, 4 no norte e 4 no sul. 4 guardas ficavam nos depósitos, 2 em cada um. No pátio oeste ficavam 4 guardas perto da estrada, e 2 no pátio propriamente dito. Assim ficavam repartidas as tarefas dos guardas que pertenciam ao grupo de famílias de Corá e de Merari. Os outros, os seus irmãos levitas, estavam encarregados do tesouro do templo e dos depósitos onde ficavam guardados presentes oferecidos a Deus. Adã, um dos filhos de Gerson, foi antepassado de muitos grupos de famílias, entre eles a família do seu filho Jeiel. Zetã e Joel, os outros 2 filhos de Ladã, estavam encarregados do tesouro e dos depósitos do templo. Os descendentes de Arão, Issar, Hebron, Uziel também receberam tarefas. Zebuel, do grupo de famílias de Gerson, filho de Moisés, era oficial encarregado do tesouro do templo. Ele era aparentado com Selomite, através de Eliezer, irmão de Gerson. Eliezer foi pai de Reabias. Reabias foi pai de Jesaías. Jesaías foi pai de Jorão. Jorão foi pai de Zicre. E Zicre foi pai de Selomite. Selomite e os membros da família estavam encarregados de todos os presentes oferecidos a Deus pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, pelos líderes de grupos de famílias e pelos oficiais do exército. Esses presentes eram coisas tomadas dos inimigos na guerra e separadas para serem usadas no templo. Selomite e sua família estavam encarregados de tudo aquilo que havia sido dedicado para ser usado no templo. No meio dessas coisas estavam os presentes dados ao profeta Samuel, pelo rei Saul, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, cuja mãe se chamava Zeruia. Os Quenanias e os seus filhos, que eram descendentes de Izar, estavam encarregados de escrever o que acontecia, de resolver as questões que surgiam no meio do povo de Israel. Asabias e 1.700 dos seus parentes, todos eles homens de valor, eram descendentes de Hebron. Eles foram encarregados de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum em Israel, no lado oeste do rio Jordão. Jeraías era chefe dos descendentes de Hebron. No ano 40 do reinado de Davi, foi feita uma pesquisa nas listas das famílias dos descendentes de Hebron, e foram encontrados morando em Jazer, na região de Gileade, soldados de grande coragem que pertenciam à família de Hebron. Entre os parentes de Jerias, o rei Davi escolheu 2.700 chefes de famílias, homens de valor, e os encarregou de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum em Israel, no lado leste do rio Jordão, isto é, nos territórios de Rubi, Gade e Manassés do leste. Terminamos a leitura e amanhã eu te espero, tá bom? Não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no vídeo e compartilhar também este vídeo para outras pessoas. Que Deus abençoe. Tchau, tchau!